Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós temos notícias muito importantes para fecharmos a nossa semana aqui no nosso Portal do José e uma situação muito bacana, muito positiva, queria compartilhar aqui com você. Sobretudo você que está sempre aqui no nosso portal, ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas, compartilhando os nossos vídeos, dando seu joinha, mandando seu comentário. E você que está cada vez mais engajado nessa luta política desse ano de 2026, que vai precisar de muita gente como você. E se você chegou agora, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha de análise aqui dos principais acontecimentos do nosso país e do mundo. E vamos embora, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu gosto sempre de frisar isso. Gente, hoje, muita gente esperando algum pronunciamento do presidente Lula em razão do nome do Jacques Wagner ter aparecido numa investigação da Polícia Federal. Então o Jacques Wagner está entrando na condição de investigado. Investigado, enfim, vai se ver o que aconteceu. Nós já comentamos aqui alguns aspectos que, no caso dele, as forças progressistas, a esquerda, os humanistas, as pessoas éticas, as pessoas responsáveis, as pessoas partidárias, elas têm que se afastar. Eu acho até que o Edinho Silva, o presidente do PT, ele emitiu uma nota muito velozmente, né? Eu acho que, do ponto de vista político, ele deveria ter ligado para o Jacques Wagner e conversado. Jacques, olha só, está aparecendo essa história, eu acredito em você, você é gente boa, gente fina, está com a gente há muito tempo, mas olha só, sai fora, meu amigo, sai fora, porque o nosso governo não pode ter nenhuma mácula, a gente já passou por muitas situações, então você sai fora e aí nós emitiremos uma nota em solidariedade a você, dizendo que a gente acredita na sua inocência, blá, 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 blá. Aí o que o Edinho Silva fez, já pumba, já afiançou o Jacques Wagner antes de qualquer tipo de desdobramento dessa história aí. E aí fica uma coisa meio complicada, né, que demonstra às vezes assim, uma certa dessintonia política, né? Isso na minha avaliação, tá? E o que acontece? O Lula foi fazer hoje uma coisa super importante, que foi a inauguração de um hospital universitário federal, lá em Minas Gerais, em Uberlândia. E acho que foi em Uberlândia, né? Não tenho certeza não, me fugiu aqui, tá? Ao vivo, Lula inaugura o hospital universitário em Minas Gerais. Além do atendimento médico à população, a unidade abrigará cursos de formação de profissionais na área da saúde. Gente, é uma coisa super importante. Foi a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis. Então, errei aqui, né, a cidade, mas enfim. Esse foi o fato. Só que isso fica diluído, né? Ninguém nem fala nisso. Fica todo mundo atrás do presidente Lula. O que aconteceu? Jacques Wagner, o que vai ser? Aí aparece aqui no Jornal de Minas, O Tempo. Lula afirma que Jacques Wagner permanecerá na liderança do governo no Senado. Veja vídeo. Olha só. A matéria nos induz a acreditar que o Lula falou sobre esse assunto, né? O Lula chegou, não, gente, não foi nada disso. O repórter perguntou de longe, o Jacques Wagner, estavam perguntando várias coisas, o Lula só fazendo sinal de positivo. Ele fez sinal de positivo. Mas olha, o Jacques Wagner tinha que pegar o caminho da roça nessa história, né, gente? Quando a gente fala em renúncia, é renúncia da liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado. Ele não vai renunciar à condição dele de senador. Ele tinha que ter feito isso logo de cara, para fazer a diferenciação do que significa uma pessoa comprometida com a ética, com a verdade, dessa quadrilha que assumiu o controle do nosso país durante 4 anos, a turma do Bolsonaro, e está envolvida em uma série de crimes e com a maior cara de pau, com o maior cinismo, ficam levantando coisas contra o Jacques Wagner como se eles estivessem ali numa situação de absoluta moralidade. Uma das figuras mais podres na política brasileira, que é essa figura do senhor Flávio Rachadinha. E tem rachaduras, né, nessa campanha dele, né? Então, essa é uma questão. Eu acho que é impossível, gente. Eu acho que o Jacques Wagner está apostando, todo mundo vai ficar com cara de inútil paisagem nessa história, todo mundo vai esquecer que vai ter Copa do Mundo, sei lá o que está passando na cabeça dele. Mas a situação mais decente para ser feita é afastamento, gente. Como diz a vovó, quem não deve não teme. Se afasta. E qual seria o problema no meio dessa história? Ia prejudicar a candidatura dele ao Senado. Dane-se, ué. O problema e a questão macropolítica e a questão do embate eleitoral para a presidência da República. Enfim. Então é o seguinte, é muito complicado, né, esse comportamento do Jacques Wagner aí, mas eu acho que ele não tem muita condição de segurar, não.
Bom, eu fazia aqui um pequeno parênteses, gente, para agradecer vocês da notícia muito positiva, né? Vocês sabem que eu estou na condição de pré-candidato. Aliás, eu vou pedir para você que não conhece essa história, né? Que e se você acha que eu tenho que sair pré-candidato mesmo, ou candidato, você assine o abaixo-assinado que está no primeiro comentário, que é uma forma de você ajudar. Agora, uma outra forma de você ajudar também é você fazer uma contribuição, por mais modesta que seja, porque você fica cadastrado entre as pessoas que estão engajadas nesse processo de 2026, vai ser muito importante. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte: nós começamos algumas semanas atrás, né, 2 semanas atrás, com esse processo de doação para as campanhas, que é um processo totalmente regulamentado, um processo transparente, um processo certificado pelo Tribunal Superior Eleitoral. É uma grana que o candidato não pode comprar nada para ele, não pode comprar nenhum bem, não pode comprar um computador, sei lá, um carro, não pode comprar nada disso. É só para usar em serviços para a campanha política. É o que farei aqui e estou usando também para equipes de TV que já estão trabalhando comigo, já assim a custo zero, né? Estão trabalhando fiado, porque lá na frente, enfim, a gente vai poder ter que remunerar essas pessoas profissionalmente também. Mas até lá, a gente está tocando o barquinho dessa forma como eu estou falando aqui com vocês. E dentro dessa história, a nossa pré-candidatura é a nona no Brasil em doação, em número de doação, né? Mas tem um número que é muito mais interessante do que o volume de grana, que tem gente que está doando grana para o pessoal aí de uma forma mais pesada, né? Mas para mim o que é mais importante é o número de pessoas que estão participando aqui dessa caminhada, que no nosso caso aqui já são 2.367 pessoas. Sabe por que isso é muito legal, gente? Que eu já passei figuras muito conhecidas aí do cenário nacional. Estamos pertinho de ultrapassar o senhor Gustavo Gaia, que é candidato a senador, arrecadou muito dinheiro já, mais de 84 mil reais, mas já ultrapassamos em número de pessoas que estão doando o senhor Kim Kataguiri e estamos agora colados no senhor Marcel Van Hatten, que ele tem 2.374 pessoas. Para a gente ultrapassar o senhor Van Hatten, nesse momento faltam umas 10 pessoas, 10 amigos aí que se fizerem doação aí de R$ 5, a gente já passa a criatura e por conta disso passaremos a ser a segunda candidatura ou pré-candidatura a deputado federal no Brasil em número de pessoas engajadas. Pô, gente, isso não é bacana? Isso não é legal? Eu fico atrás, ou ficamos atrás, né, apenas do Jones Manuel, que está fazendo uma campanha já muito antes da gente, pré-campanha, tem uma rede muito grande e eu acho que ele vai ter uma campanha muito bacana aí nesse ano de 2026 e ele deve se eleger como deputado federal por Pernambuco, pelo PSOL, né? Desejo muita sorte para ele. Então, o parênteses é esse aí. E eu sempre coloco o link para você que pergunta, né, no primeiro comentário. Ah, como é que eu faço para ajudar e tal? No primeiro comentário. Tem um abaixo-assinado e tem o espaço para você fazer a doação e ajudar a gente a passar o senhor Marcel Van Hatten, né? Acho que vai ser legal, né? A gente ficar. Primeiro, o Jones Manuel e a figura aqui do senhor José Fernandes, né? Pô, muito bacana, né, gente? Então, vamos seguir em frente. Jogo político. Evangélico perdeu a confiança em Flávio por não falar a verdade sobre Vorcaro, diz Robson Rodovalho. Hoje ele deu uma entrevista grande no Jornal o Globo. Em entrevista, Bispo aponta queda de braço entre o clã Bolsonaro e segmento após caso Banco Master. Cobra desculpas do senador e defende protagonismo de Michele na chapa. A chapa do senhor Flávio Rachadinha está bem quente, né? Zema nega proximidade com Flávio Bolsonaro e reacende briga. Pré-candidato diz que não pode aplaudir quem se associou a Daniel Vorcaro. Ele já chamou o Daniel Vorcaro, já comparou com o Pablo Escobar, né? Então, enfim, o Flávio Bolsonaro grudado numa espécie de Pablo Escobar aqui. Então, o Zema, por mais loucuras, por mais antagonismos, por mais criatura bizarra e bizonha que ele seja, nesse particular, a gente tem que dar razão a ele, né? Ele tem que se afastar de Flávio Bolsonaro se ele preserva um mínimo de decência, de ética, né? Enfim, e vai pagar o preço por isso, né? Dentro do campo da direita aí já virou um certo maldito. E na esquerda também ele não tem espaço nenhum. O Lindbergh hoje publicou um vídeo muito curto, lembrando o perfil de Flávio Bolsonaro e como ele não tem como escapar de um carimbo de mentiroso, né? E o mentiroso, como diz a Bíblia, né? O pai, a mentira é o pai, né? Do diabo, né? Vamos ver aqui.
dizer que não conhece o seu amigo e o seu líder no Senado. O brasileiro já conhece esse roteiro. Quando aparece escândalo, ninguém do PT sabe de nada. Quem disse que não conhecia Vorcaro foi você. Tá saindo, senador Flávio. Eu queria que Vossa Excelência explicasse aqui no plenário. Porque, veja bem, Vossa Excelência tem uma gravação com o Vorcaro dizendo, irmãozão, com a gente não tem meia conversa entre a gente. Me dê uma luz. Outra frase sua. Estou e sempre estarei contigo. No dia 16 de março, a jornalista Mônica Bergamo diz que apareceu o seu número de telefone lá com o Vorcaro. Sabe qual foi sua resposta, senador? Eu nunca vi, nunca tive contato. Muita gente tem meu número de celular. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. E você também, eu sei que você está passando por um momento difícil. Então, até comentei com vocês mais cedo, o Jacques Wagner não ter lembrado disso aí, né? O que ele está agora sendo investigado, e o Flávio Rachadinha, com essa penca de mentiras, essa penca de bandidagem, ainda está fora dessa história. Assim como o Rodovalho, o Silas Malafaia também mandou a sua opinião, né? Eu espero, estou falando sério, eu espero que não venha nada contra a moral, certo, do Flávio Bolsonaro. Tá de brincadeira, né, gente? Tendo de brincadeira, né? O senhor Silas, olha só, o senhor poderia, no mínimo, emitir juízo sobre o que significa a canalice da mentira descarada de Flávio Rachadinha nesse episódio aqui. O senhor viu esse episódio? Isso aqui tem defesa, isso aqui, senhor Silas? É o mentiroso, o filho do diabo, ele tem justificativo? O senhor consegue defender o diabo, coisa ruim, o cramunhão? Pois é. Obrigado, Por que o filho do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? É que a gente está fazendo reportagem. pelo amor de Deus. Mostra uma mensagem do Obrigado. senhor que diz Jornalistas. Vorcaro. Bom trabalho, militante. Obrigado. Então é mentiroso, salafrário, né, gente? Não tem como a gente classificar a criatura de outra forma, né? Aqui o artigo, o João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É por isso que o Rodovalho está dizendo aqui, ó, como é que se combate tanta mentira como sendo uma ferramenta demoníaca e o filhote do diabo vai fazer campanha política para ganhar voto? Não dá, né? É impressionante como é que eu já mostrei para vocês os depósitos e como o Bolsonaro fez de tudo para salvar o filhote, né? Matérias que tem em todos os cantos. E aí eu queria comentar com vocês mais uma faceta dessa tentativa do Flávio Bolsonaro de jogar temas pesados para ver se desvia o foco. E uma dessas aparições dele foi ontem que eu mostrei, que foi objeto de muita coisa risada, mas tem coisas mais complicadas aqui que eles defendem e com um suposto verniz do Sérgio Moro que fala as maiores atrocidades no direito, né? Vamos pegar aqui um trechinho que passou despercebido ontem, vamos lá. Conivente, que ele é neliente com a criminalidade. Primeiro foi essa expressão, né? Que o governo é neliente, né? Já conhece a brincadeira que a gente já fez com esse homem tão culto, né? Ele vai avançar. Então, o primeiro ponto é mudar essa maré. E aí precisa realmente ter propostas duras. Dizem que penas mais altas não funcionam. É mentira. Pergunta para um criminoso se uma pena de prisão perpétua, uma pena de... prisão perpétua é um tipo de prisão também do Código Penal do Sérgio Moro, tá? Prisão perpétua. 40 anos de prisão, mas 40 anos de prisão de verdade e não a fantasia da progressão de regime. Ele falou contra a progressão de regime para o pai do Flávio Bolsonaro, que está na cadeia e sonha todo dia com uma progressão, né? É gente muito pilantra, né? Se não fazem diferença na hora dele tomar a decisão de fazer o crime. Pergunta para os criminosos se a designação deles como terroristas faz ou não faz diferença. Eu ouvi aqui após a decisão... Isso faz muita diferença, seu Sérgio Moro. Faz muita diferença. O criminoso está lá em alguma comunidade, ele deve ter pensado assim, puxa vida, sabe que nos Estados Unidos agora eles estão chamando a gente de terrorista?
puxa vida, eu não vou nem sair de casa de medo agora, não vou nem praticar mais crime, né? Vocês acreditam, gente, que o Sérgio Moro fala isso? Será que ele acredita nisso mesmo? Ou se ele acredita nisso, ele é um verdadeiro imbecil, né? Uma pessoa mau caratista. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que no primeiro comentário tem esse link aí para você, ajudar a gente a ultrapassar essas figuras aí, né? Ser a segunda pré-candidatura com mais gente engajada no Brasil, gente, eu tenho que ficar contente, né? Junto com vocês aqui. Muito obrigado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.